Olá, amigos. Estamos aqui para mais um vídeo. Mas antes de entrar no tema do vídeo de hoje, eu vou fazer um comentário em função de uma crítica que eu recebi, que eu encarei com naturalidade, né? No último vídeo que eu fiz, eu recebi um comentário do Rafael Figueiredo que mencionava um vício de fala que eu tenho, que é colocar a corruptela né de não é ao final de algumas frases, né? Eu já sabia que eu tinha esse problema, vamos dizer, esse vício, né, na minha fala. Quando comecei a fazer vídeos, eu sempre soube que eu não era, em termos de oratória, um Barroso, né? Em termos de oratória apenas. Mas eu encarei, né? Porque a gente tem que ir em frente e corrigindo quando aparecem os defeitos, né? Eu fui àquele vídeo, em função da crítica, observei e vi que naquele vídeo em particular, talvez tenha até colocado muito mais vezes essa corruptela, né? Então, o que eu posso fazer é tentar me policiar. O que eu vou fazer, né? Mas isso é uma coisa meio automática. O meu cérebro coloca esse né. Eu não tenho controle sobre isso, né? Olha aí. Então, talvez não seja tão fácil, né? Com o tempo, talvez eu consiga eliminar isso, mas tem que prestar atenção e eu espero que a minha fala não fique mecânica, porque eu vou ter que ficar pensando para não falar isso, né? Mas vou tentar, né? O vídeo de hoje, né, entrando então no tema específico, é sobre alguns aspectos do projeto submarino. E por quê? Porque eu notei, né, em alguns vídeos que há um interesse nisso, né? As pessoas perguntam, né? E recentemente assistindo um vídeo do comandante Farinazzo, no Arte da Guerra, ele se reportava a um acidente que houve o ano passado com um submarino russo, um submarino supostamente de pesquisa. Nós vamos falar sobre isso no final do vídeo. E ele dizia que o submarino é uma arma engenhosa, das mais engenhosas da espécie humana, e nem os submarinistas gostam muito de falar, eles que conhecem gostam muito de falar. E não sei se isso é uma afirmação exatamente verdadeira, porque eu conheço alguns submarinistas que sempre gostavam de falar sobre suas atividades sobre submarino. E eu não sou submarinista, sou engenheiro naval, tenho algum conhecimento no curso de engenharia naval. A gente não estuda especificamente o submarino, mas tenho algum conhecimento e vou me aventurar a entrar entre aqueles que falam, né? Muito bem, né? Esses detalhes, né, inclusive, para fazer esse vídeo, eu tive que preparar um roteiro. Por quê? Porque, devido à complexidade, tinha que selecionar alguns temas, alguns tópicos, e para não esquecer, né? Porque se você não faz isso, também na minha idade, se você não faz isso, você acaba não falando aquilo tudo que queria. Fala menos do que queria e fala o que não tinha planejado. Então é sempre bom ter um roteiro. E eu vou me permitir seguir um pouco esse roteiro. Inclusive, esse roteiro acabou ficando interessante, né? Ficaram 13 páginas. Não é um texto corrido, né? São colagens que eu fui colocando dos pontos importantes que eu deveria falar. E pelo fato de ter ficado um roteirinho interessante, aqueles que tiverem interesse maior, no final do vídeo eu vou explicar uma maneira de solicitar e eu mando o arquivo da preparação desse vídeo, que tem muitas informações, muitos gráficos, muitas figuras sobre o submarino. A maioria dessas figuras eu vou mostrar aí, né? Mas elas estão num arquivo e eu poderia mandar para quem se interessar. Se houver alguém que tenha interesse, eu estou disposto a mandar. No final do vídeo eu explico como, né? Então, entrando especificamente agora no tema, né, a primeira coisa que você, lógico, tem que se lembrar
é que, de acordo com o princípio de Arquimedes, um barco, um submarino, um navio, ele desloca em água o seu peso. E tendo uma reserva de flutuação acima dessa linha d'água, que se estabelece quando ele desloca o seu peso em água, ele flutua, ou seja, ele tem uma reserva de flutuação, que os americanos chamam de ROB, Reserve of Buoyancy. Né? Então, os submarinos modernos, né, todos os submarinos modernos, né, não importa a propulsão que eles tenham se instalado, eles têm prioritariamente a função de andar submerso. Eles são projetados para isso. Ou seja, a vocação do submarino é estar submerso. A sua estabilidade quando ele está no mar, principalmente em mar revolto, em mar de grau elevado de movimentação, não é o ideal para o submarino navegar. Por isso, nessas situações, normalmente o comandante prefere mergulhar, né? Porque as inclinações que ele será sujeito sob efeito de um mar revolto são muito grandes para o tipo de estabilidade em que ele tem na superfície. Então, o submarino navega muito bem na superfície em mar calmo, mas no mar revolto é melhor ele mergulhar e ficar longe das perturbações. Né? Então, eu vou mostrar uma figura aí, nesse vídeo, inclusive para me ajudar a essa questão do vício de fala, eu vou usar uma metodologia um pouco diferente, vou ficar mais por trás das figuras do que o normal. Então, eu vou mostrar, começando com essa figura, aí para entrar no aspecto de como o submarino submerge, que é uma das primeiras curiosidades que todo mundo tem. Como é o sistema de submarino submergir? Né? Então, vamos olhar essa figura aí. Né? Nessa figura, né, vocês estão vendo aí que o submarino é constituído quase sempre, em todas as situações, de dois cascos, um casco externo e o casco de pressão. Esse casco de pressão, esse casco cilíndrico aí, é o casco que resiste à pressão atmosférica, à pressão da água do mar, à profundidade, dependendo da profundidade que o submarino estiver. O casco externo, né, vocês estão vendo essa área serrilhada aí, né, ele está em constante comunicação com a água do mar. Né? Ele é chamado de casco externo porque ele não é estanque a pressão. Porque em condições submersas, os espaços entre esses dois cascos, o externo e o interno, eles permanecem sempre inundados, né? E com a água do mar, evidentemente. E, portanto, a pressão hidrostática no casco externo é insignificante. Né? Mas então, vamos aí à situação de como é que o submarino opera para mergulhar. Né? Nessa outra figura aí, vocês estão vendo uma nova apresentação do casco resistente, né? E daqueles tanques que a gente chama de main ballast tanks, ou tanques principais de lastro, que são essas áreas serrilhadas aí. Né? Essas áreas serrilhadas, e também vocês estão vendo aí uma parte que está denominada como FF. São as áreas de free fluid. Elas normalmente ficam inundadas. Os tanques de lastro, eles vão ser utilizados na hora que se quer mergulhar ou vir à tona. Né? Então, vejam na figura aí um submarino mergulhado, com todos os tanques inundados, e um submarino na superfície, com a borda livre ali, onde os tanques de lastro estão vazios de água. Não é? Agora, como é que esses tanques de lastro, e como é o arranjo desses tanques de lastro, e como é que eles operam? Não é? Esses tanques de lastro não podem ser bombeados, né? Não há como se bombear. O que você faz é injetar ar comprimido a alta pressão. Então, vamos ver nessa figura as diversas situações. O submarino na superfície, o submarino mergulhando, ele submerso, ele subindo para a tona e ele novamente na superfície. Então veja bem, o submarino está navegando na superfície e decide mergulhar. Né? Você abre as válvulas no fundo dos tanques de lastro, a água entra, né? Ele começa a ficar mais pesado, você adquire uma determinada inclinação
e o submarino mergulha. Mergulha, nivela, está no fundo do mar. Todos os tanques de lastro cheios de água. Né? Bom, a partir do momento que se decide que o submarino vem à superfície, né, o ar comprimido é injetado nesses tanques a alta pressão e ele desloca a água de novo de volta para o mar. O submarino vai flutuar e volta à superfície. Né? Então essa figura mostra como é que os tanques de lastro funcionam. Agora, quando o navio está na superfície, né, existe um outro sistema de baixa pressão, né, que é utilizado rotineiramente. Né, um compressor de ar é separado para isso, chamado soprador de baixa pressão, e ele envia esse jato de ar com menos pressão, mas com maior capacidade, né, até as válvulas do tanque. Essa operação é usada muito no cais, às vezes, diariamente. Por quê? Porque para reabastecer a pequena quantidade de ar que vaza pela válvula, né, no topo dos tanques de lastro, né, se essa injeção de baixa pressão não for realizada no porto, né, mais e mais ar escapa pelas válvulas, pode escapar pelas válvulas, fazendo com que a água do mar suba pelas grades do tanque de lastro. Evidentemente que quanto mais moderno o navio, essas coisas, essa característica é mais bem resolvida. Né? Nos submarinos mais antigos, havia necessidade de você estar no porto e ficar constantemente verificando se havia vazamentos pelas válvulas superiores, para que não houvesse um afundamento lento do navio no cais. Né? Muito bem. Essa outra figura que eu estou mostrando aí, ela é interessante porque mostra os diversos arranjos que você tem com relação aos tanques de lastro. Veja bem aí que você tem um arranjo aí com casco resistente exposto, né, a primeira figura delas. Um casco resistente embutido, totalmente embutido, você veja que é parecido com aquela primeira figura que eu mostrei, é um arranjo muito comum. O casco principal está totalmente embutido, né, protegido. Tá? Casco resistente parcialmente exposto, né? Um casco resistente exposto, mas com redução nas extremidades. Né? Nas extremidades ele não está exposto. E os arranjos de cones envesados, em que os cones, tanto na ré como avante, são envesados e formam... Esse é mais ou menos um design dos submarinos mais antigos. Não é? Muito bem. Uma coisa importante, né, que a gente deve lembrar é que a profundidade, a capacidade que o submarino tem para ir a altas profundidades não é um requisito de projeto. Ele é uma decorrência do projeto. Não é? Porque, na verdade, né, os submarinos não são... Eu já tive a oportunidade de falar isso em outro vídeo. Os submarinos não são projetados para mergulhos a alta profundidade, a não ser os submarinos comerciais de pesquisa. Os submarinos militares não são. O objetivo deles não é ir a alta profundidade. Eles têm essa capacidade e usam até durante a sua vida ela muito pouco, porque ela é muito útil e talvez seja o requisito que mais chame para essa profundidade, que é fugir em determinadas situações. Né? E também, por que estabeleceram profundidade da ordem de... Os submarinos antigos, né, até da Segunda Guerra, aqueles primeiros submarinos, eles tinham uma profundidade máxima na faixa de 100 metros. Mas hoje é 3 vezes meia isso. E por quê? Porque se consegue hoje, com tecnologia, aços mais resistentes, e com o formato que se chegou, vamos falar sobre isso, a uma profundidade maior. Né? E esses submarinos modernos, né, eles podem ir a 350, militares mais ou menos nessa faixa. Né? Agora, também tem o seguinte, há a necessidade de se proteger o submarino de ondas acústicas dos aparelhos que detectam o submarino. E quanto mais profundo o submarino for, isso é um pouco mais facilitado, porque as ondas sonoras não vão em linha reta, elas sofrem refração na água do mar. Então, quanto mais o submarino estiver submerso, mais difícil para que os equipamentos de detecção o encontrem. E depois, se ele estiver nadando, se ele estivesse navegando submerso a uma profundidade muito baixa, do alto,
dependendo da translucidez da água do mar, dependendo do dia, do clima, a sombra dele pode ser perfeitamente vista, né? E também tem um requisito: os grandes tanques hoje, né, têm calados da ordem de 25, 30 metros. Então o submarino, quando estiver submerso, no mínimo está acima dessa profundidade, né? Por quê? Porque para evitar colisões com esses navios tanques, essas coisas. Muito bem. Agora vamos falar um pouco sobre... Inclusive, esqueci de falar uma coisa, né? Por isso que é bom eu ter que olhar aqui meu roteiro, né? Quanto mais projetado para ir a profundidades maiores, maior é o peso, né? Porque você tem que proteger mais da pressão hidrostática que atua no casco. Então, mais pesado ele fica, né? E você sabe, um submarino, né, eu já disse isso em outro vídeo, digamos com uma boca, né, de 10 metros, ele tem uma diferença de pressão hidrostática de cerca de 1 atmosfera entre o topo, entre a vela e o fundo, e a quilha, né? Muito bem. Com relação à forma, né, eu já disse também em um outro vídeo que tratou de dificuldades de submarinos nucleares, de construção de submarinos nucleares, que a esfera seria a forma ideal. Vou botar essa figura aí e vamos falar em cima dessa figura que está aí. A esfera seria a melhor forma, mas ela não seria a melhor forma não só para a fabricação, porque uma esfera tem múltiplas curvaturas, como também para o arranjo, né? Ele hidrodinamicamente não seria bom. A esfera ofereceria muita resistência ao arrasto. E para o arranjo também de equipamentos e de pessoal, de tudo que o submarino leva, também uma esfera não seria ideal, né? Então, o que você chega? Você chega à forma, por exemplo, de um cilindro, essa segunda figura que estamos mostrando aí, um cilindro circular reto, né? A dobradura é simples, você dobra, o processo de fabricação não é complicado, você tem uma curvatura simples, né? E você faz ele fabrica com facilidade. E você evolui também, né, para o ideal, que seria, sob o ponto de vista dinâmico, do hidrodinâmico, a boca dele nem deveria ser uniforme. Ela poderia ter uma variação ao longo do comprimento para facilitar, inclusive, a questão da resistência à pressão hidrostática. E aí você tem essa cilindro circular, vamos dizer assim, moldado, que é essa última figura que está aí, né? O submarino, né, ele, em termos de resistências no seu casco, ele funciona pela teoria da membrana, né? Teoria da membrana, não vamos entrar em detalhes, mas é por isso que um ovo tem uma resistência tão grande, é baseado no que se descobre matematicamente da teoria da membrana, né? Assim como as latas de cerveja com aquela espessura fininha, o submarino normalmente segue a teoria da membrana, né, no cálculo das forças que atuam no seu casco, né? No passado, né, os submarinos, e vejam essa figura aí, no passado as formas eram bastante diferentes, né? Você veja aí cones inclinados vamos dizer, o convés principal, aquele da torre, o convés principal plano, uma forma de círculos fundidos, né? Fórmulas ovais, fórmula oval horizontal, oval vertical. Essa forma de círculos fundidos nem foge muito, né, da teoria da membrana. Lembre-se das bolhas, as bolhas de sabão quando se formam, às vezes você forma uma bolha de sabão, naturalmente uma bolha de sabão com círculos fundidos, né? Então esse nem foge muito da questão da teoria da membrana. Muito bem, vamos falar um pouco, né? Assim como numa central nuclear, fazendo uma analogia, você tem o edifício do reator
totalmente protegido com a contenção esférica de aço ou cilíndrica, mas as mais modernas são esféricas, com a proteção de concreto. Você tem penetrações, né, que tem que vazar essas proteções para levar lá para dentro instrumentação e uma série de funções, né, de controle do reator, né. Assim também no submarino existem penetrações no casco, né? Penetrações para levar válvulas, para levar tubulações. Essas penetrações são pontos, né, de preocupação, são pontos de fragilidade, né, na estrutura. Então, um cálculo é muito complexo nessas regiões para evitar que essas penetrações possam vir a ser pontos de fratura no submarino, né? E elas também são a parte que mais sofre se houver algum tipo de choque, algum tipo de colisão, inclusive por cargas de profundidade ou mesmo colisão entre o submarino e qualquer outro corpo, né? Muito bem. Eu acho que essas informações que nós demos até agora sobre como o submarino submerge, a forma ideal, por que a esférica seria ideal, a gente pode passar agora, então, para falar um pouco sobre aquele submarino de pesquisa que o comandante Farinazzo utilizou para demonstrar a dificuldade que é. Vocês vão ver, vocês vejam aí, né, uma figura desse submarino em que você veja essas esferas, né, de titânio, né. São várias esferas de titânio de alta resistência que vão permitir que o submarino vá a enormes profundidades. Vocês vejam aí na figura que o espaço entre essas esferas, a maioria delas interligadas, mas a parte de propulsão, as duas últimas esferas, elas não são interligadas às demais. O espaço que existe entre essas esferas, nesse casco exterior dele, é inundado com água, ou seja, não sofre nenhum problema de pressão hidrostática. Então, as esferas, você vê, ele utilizou, nesse caso, a capacidade da esfera ser a forma ideal para resistir às pressões, ela igualmente resiste a todas as pressões, para fazer um submarino utilizando essa capacidade da esfera, né? Ele tem um formato igual ao submarino, né? Mas por dentro ele é formado de esferas, né? Esse submarino é um submarino supostamente de pesquisa. Ele não acha que haveria como instalar torpedos e armamento num submarino desse tipo, né? Ele é um submarino de 1.600 toneladas, normalmente ele vai para a área de trabalho, para a área de ação, acoplado a um submarino maior no fundo dele, né? E ele é movido a energia nuclear, né? E tem um comprimento de cerca de 70 metros, né? E as profundidades que ele pode alcançar seriam de até 2.000 a 2.500 metros, 3.000 metros, é uma profundidade muito superior àquela que a gente tratou com submarinos militares que estão na faixa de 300, 350, os modernos atuais. Então, veja bem, esse submarino, o Locharik, né, um submarino que teve um problema, o incêndio que ocorreu e que pereceram 14 oficiais, inclusive de alta patente, ele voltou ao porto, segundo os russos não deram muita informação, voltou ao porto intacto, a parte nuclear não teria sofrido nenhum dano, mas o que se sabe é que foi um incêndio causado nas baterias de íon de lítio. Já falamos aqui que essas baterias estão sendo desenvolvidas, elas ainda têm risco muito alto de incêndio, e o incêndio a bordo de um submarino é uma coisa muito séria. Você veja que morreram 14 pessoas tentando debelar o incêndio, segundo consta, o incêndio durou apenas 1 hora, 1h30, né? Então é isso que eu queria falar sobre projeto submarino. Eu procurei deixar a coisa só as coisas mais importantes. Nós vamos fazer outros vídeos sobre isso, vamos falar sobre propulsão, né? E nesse aqui eu quis dar uma ideia da estrutura e das questões de mergulho e superfície no submarino.
e também os critérios de profundidade. Por que o submarino não é projetado para ir a tão... O submarino militar é projetado para ir a profundidade tão alta. Não há necessidade, né? Então, como eu disse, esse roteiro é um roteiro rudimentar, tá? Ele foi feito para permitir fazer esse vídeo. Eu posso enviar a quem tiver interesse. Não é uma coisa de corrida, né? Como eu disse, são textos e figuras que estão coladas. A única questão é que elas estão em inglês, né? Porque nas figuras eu traduzi, mas os textos que eu coloquei para me servir de referência estão em inglês, porque eu me baseei, né, num livro de projeto submarino, de conceitos de projeto submarino, que é em inglês, né? Então, é isso aí. Quem quiser, eu vou colocar esse arquivo para download e, em seguida, eu vou explicar, né, na comunidade, lá na comunidade, eu vou explicar como que se você faz para baixar. Vou dar o link onde você vai para baixar esse. Ainda não coloquei ainda, portanto eu não posso dar agora, mas eu me comprometo a colocar. Então logo o vídeo vai para o ar, eu coloco na comunidade as instruções para quem quiser baixar. Não sei se alguém vai ter interesse, mas eu achei que ficou uma coisa didática. É isso aí, espero que tenha conseguido dar uma ideia do projeto submarino nesses aspectos que eu abordei. Muito obrigado e até a próxima.